Ei, você aí! Você sabe dizer quais são as características de aves e dinossauros? E aí, você sabe? Eu sei. E aí vai para você algumas coisas que são relacionadas entre aves e dinossauros. Eu tô aparecendo lá? Não. Tá. O nosso trabalho é sobre a origem das aves. A origem das aves sempre foi um tópico muito controverso na biologia evolutiva. Porém, recentemente surgiu um novo consenso que afirma que o grupo das aves são, na verdade, dinossauros da subclasse Theropode que evoluíram na era Mesozoica. E aí, recentemente, a descoberta progressiva de 2 fósseis de dinossauros da província de Liaoning, na China, deu nova luz ao assunto. E no sentido filogênico, as aves são dinossauros. Recentemente compararam esse dinossauro com uma extensiva lista de répteis pré-históricos. E chegaram à conclusão que dinossauros terópodes como o Compsognathus eram os mais similares. Recentemente rejeitaram esses dinossauros como ancestrais das aves e relacionaram todas as similaridades à convergência evolutiva. Em vez disso, a origem das aves seria encontrado entre a classe de répteis pré-históricos mais primitivos. As clavículas são ossos muito frágeis e fáceis de quebrar. E em 1983 foi encontrado clavículas de dinossauro e foi publicado num artigo russo. E em 1990 foi encontrado ossos de dinossauro muito conservados, e em 96 foi publicado que ele tinha uma estrutura chamada protopenas, que são muito parecidos com as penas das aves de hoje em dia. E em 1999 o National Geographic publicou sobre os Velociraptor, dos fósseis que tinha achado, só que foi comprovado que era tudo falsificado de contrabandistas. E a análise não tinha nada não foi usado um especialista. O Archaeopteryx, o primeiro bom exemplo de dinossauro emplumado, foi encontrado em 1861. O espécime inicial foi encontrado no depósito de pedra calcária no sul da Alemanha, uma formação geológica rara e fora do comum. Conhecida por seus fósseis admiravelmente detalhados, o Archaeopteryx é um fóssil de transição com característica claramente intermediária com aquelas dos répteis modernos das aves. Esqueleto. Devido ao fato de as penas sempre serem associadas às árvores, o dinossauro emplumado é um elo perdido entre dinossauros e aves. No entanto, as várias características do esqueleto compartilhado pelos dois grupos representam a ligação mais importante para os paleontólogos. Além disto, é de modo crescente e evidente que a relação entre aves e dinossauro e a evolução do voo são tópicos mais complexos que previamente imaginados. Existem vários pontos que comprovam que as aves e os dinossauros da subclasse Theropode são parecidos. Uma delas é uma coisa que fez com que descobrissem o sexo de dinossauros nos fósseis. Primeiramente, foi feito, quando as aves vão colocar o ovo, elas têm um sistema dentro delas que guarda cálcio, que é para revestir o ovo futuramente. E esse mesmo organismo foi encontrado também nos dinossauros. Isso comprova uma dessas partes. Também, já falando dos cuidados depois dos dinossauros já ter nascido, né? Que eles nasciam sem dentes. Então quer dizer que os pais, eles precisavam, preparar a comida para poder que os filhotes se alimentem. E eles fazem praticamente a mesma coisa que as aves fazem, regurgitam a comida pro filhote. Agora, também foi comprovado que alguns dinossauros, eles também, ingeriam pedras para deixar dentro da moela, para que ela triturasse o alimento mais fácil, igual as aves fazem hoje. Outro também
no caso, os pulmões dele. Como as aves hoje em dia, elas têm os sacos aéreos e os pulmões, que o ar entra nos pulmões, vai para os sacos aéreos e respira de novo no pulmão, assim gera muito mais energia. E os dinossauros também tinham esse sistema praticamente idêntico, por isso que também é uma evidência. Uma outra também, por exemplo, as patas do Tiranossauro Rex. Elas são daquele jeito, o jeito que elas são tipo, muito parecido com as asas das aves. Isso também comprova a semelhança entre os dois. Tá, por exemplo, o Archaeopteryx, que é a ave que eles dizem, não é ave, é o dinossauro, que eles dizem ser bem mais parecido com as aves modernas. Por quê? A diferença deles com as aves atuais é que eles não tinham o osso externo com carena, que é o que faz com que as aves voem. Então eles só conseguiam planar, eles tinham todas as estruturas, penas, sacos aéreos, todas as estruturas que as aves têm, menos essa parte, que é o que faz com que as aves voem. Então eles só planavam. Mesmo. Sai fora! Não.